Agora eu vou explicar para vocês como articular melhor as mãos do personagem e deixar ele mais realista, né? As mãos são um fator bem importante na hora de você desenhar. As pessoas que não sabem desenhar as mãos geralmente costumam esconder elas, colocar no bolso, colocar atrás do personagem, fazer algum tipo de poder nas mãos para dar uma disfarçada. Mas é bem importante, ó. Vocês podem ver aqui neste model sheet do Kakashi, neste outro aqui, que eles dão um aspecto bem natural se elas estão à mostra, certo? Então vamos começar com o que eu expliquei na aula passada, né? Você faz um retângulo. Não pode ser um retângulo muito comprido, tá? E não pode ser um retângulo na horizontal, assim, ele tem que ser na vertical, mas ele não pode ser muito comprido, tá? Ele tem que ser quase um quadrado, um pouquinho mais esticado. E você vai dividir aqui no meio. Lembrando que se você for fazer no personagem, ele tem que ser mais ou menos, ó, do queixo até a testa dele, tá bom? E você já sabe também como definir a testa do personagem, né? Eu expliquei no módulo 5, que é o módulo de posicionamento de cabelos, ok? Então, depois de fazer esses passos aqui, a gente vai fazer essa curvinha, tá? Então, vamos fazer a curvinha dos dedos, tá? Qual que é uma dica boa aqui para vocês? Pro dedão, você passa da linha do meio e para cima, no caso, né? E pro mindinho você passa da linha do meio para baixo, ok? Isso aqui é para mão esquerda aqui, tá? Virada para você a mão esquerda, tá? O dedão ele vai ficar aqui. Se fosse para mão direita, ia fazer o contrário, né? Ia fazer esta curvinha aqui pro dedão ficar aqui, tá? Para direita. E vamos lá. Depois de fazer isso, uma forma de você definir bem a direção dos dedos, antes de você já sair contornando, é fazer linhas, né? Fazer linhas para definir os dedos assim. E as articulações dos dedos, tá? Porque a gente tem 3 ossinhos aqui, né? 2 articulações e 3 ossinhos. Então eu quero esse dedo para cá, o dedo do meio para cima aqui normalmente. Este dedo aqui, anelar, acompanhando o dedo do meio. E o mindinho um pouquinho mais para fora, tá? É assim que eu quero minha mão. Ela vai estar mais ou menos assim, ó. Essa é a posição dos dedos mais ou menos que eu quero, ok? Então, as alturas aqui eu também tem que acompanhar essa curvinha aqui, ó. Vocês prestarem atenção, dependendo do personagem também e do traço que você está desenhando, tá? Porque para as pessoas mesmo, o tamanho dos dedos aqui em relação um ao outro, né? Eles mudam, tá? Mas geralmente é assim. Este dedo é o maior de todos. Estes dois são bem parecidos. Às vezes este é maior que esse, às vezes este é maior que este. Às vezes os dois são iguais, tá? Então você tem que analisar o personagem também. E esse é o menorzinho. Então vai acompanhar esta linha daqui, ó. Vocês podem ver que tem uma curvinha aqui, essa mesma curva aqui, ok? Então você vai colocar isso aqui também. E vai colocar nas articulações também as mesmas linhas, olha. Tá vendo que tudo segue essas curvinhas? E você tem que dividir este espaço aqui em 3 partes, olha. Tá vendo? Essas duas um pouquinho maiores, tá? E esta aqui um pouquinho menor. Então vamos fazer aqui e aqui. Ok? Depois de fazer isso, definir as articulações e o tamanho dos dedos, aí sim você pode deixar eles mais definidinhos, né? Outra coisa também, ó, você não pode fazer o dedo assim, ó. Tem um dedo aqui, aí o outro sai assim, tá?
ele tem um espacinho mais aberto, ó. Então você vai fazer um dedo aqui, vai dar um espacinho assim e fazer o outro. Nunca vai sair um Vzinho assim, tá? Dá um espacinho aqui, fazer o dedo do meio, dá outro espacinho aqui, menor, tá? Porque eles estão na mesma direção. Você pode até grudar os dois, ó, como os meus estão grudadinhos aqui. Você pode deixar eles mais próximos. Dá outro espaço maior, aqui vai ter um espaço maior, porque esse dedo está na direção oposta desse. Então você pode dar um espaço maior e fazer esse outro dedo aqui. Ok? Aqui eu ultrapassei um pouco a linha, tá? Essa linha do retângulo, porque desses 3 dedos aqui, ó, eles passam dessa linha do meio também. Então não tem problema você ultrapassar essa linha de cima, ok? E agora a gente vai fazer a palma, tá? Para a palma da mão, a gente vai seguir essa linha aqui normalmente. Aqui vai sair o dedão ainda. Aqui tem essa curvinha. E aqui tem essa outra curvinha. Para depois sair o pulso aqui. Tá? Aí tem as linhas das mãos, mas isso vai variar muito de traço para traço que você está desenhando, de personagem para personagem. Então aqui eu não vou explicar muito. As linhas básicas são essa daqui, ó. Essa aqui e essa aqui, tá? Às vezes não tem essa aqui, às vezes são só essas duas. Mas na maioria das vezes tem essas 3 linhas aqui. E para fazer o dedão, ó, você pode acompanhar essa linha daqui, entendeu? Da mão aberta assim. Você pode acompanhar essa linha, tá vendo? Ela vai dar praticamente na ponta do dedão. Então vamos lá. Sai com o dedão aqui. Ok? Pode passar um pouquinho para cima, pode passar um pouquinho para baixo, tá? Pode ser um pouquinho para baixo. Depende também do tamanho do dedo do personagem. Então você também tem que analisar isso aqui. Certo? Para você fechar essa mão aqui, por exemplo, você tem que fazer uma imaginação aí na sua cabeça, um 3Dzinho, para você entender como que você vai fechar essa mão. Eu vou dar um exemplo aqui com esses 2 dedos, tá? Que eles estão mais juntinhos. Vocês podem ver que a gente tem esses ossinhos dos dedos aqui, tá? Tem alguns nervos aqui também. E eles vão ser muito importantes na hora de você fechar a mão do personagem, ok? Se você virar a mão aqui, ó, eles vão corresponder exatamente a esse espaço aqui da mão. Esse aqui que a gente fez, ó. Por exemplo, se eu colocar a lapiseira aqui, ó, e virar a mão, vocês podem ver que eles seguem essa linha aqui, ó. Essa linha da lapiseira, tá? Tá no mesmo lugar que eu deixei antes de virar, ok? Então, eles não vão aparecer aqui na mão fechada de frente, ó. Vocês podem ver que são estes ossinhos aqui do meio, ó, que eles vão aparecer, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Quando a mão fecha, estes ossinhos aqui, eles não aparecem, tá? Então eles vão estar pra frente. Vão estar fazendo isso aqui. E esses outros ossinhos aqui do meio, eles vão tampar esses ossinhos, tá? Aqui não pode ser reto, tá? Não pode ser assim, porque a gente tem mais ossinhos aqui, ó, mais articulações aqui. Então tem que ter a voltinha. E aqui também, ó, a gente tem mais ossinhos aqui, ó, de articulação. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Se você fechar bem a mão, os últimos ossinhos eles não vão aparecer. Ó, tá vendo? Mas geralmente as pessoas fecham a mão assim, ó, mais de leve. Então você vai fazer esses últimos ossinhos bem pequenininhos aqui, para ficar mais natural, certo? Aí essa mãozinha aqui já tá fazendo isso aqui, ó, tá?
Esse aqui é o exemplo mais simples de mão que a gente tem, ok? Se você for virar a mão, né? No caso a gente está fazendo a mão assim. Se você for virar ela, você só não vai fazer essas linhas da palma da mão e vai colocar os ossinhos aqui, ó, correspondente a cada dedo. Fazer esses detalhes também de articulação. E as unhas é algo bem simples. Eu vou fazer uma mão aqui sem o esboço de proporção aqui, só para vocês verem o que vocês têm que fazer com a mão de costas, né? A unha, ela vai aparecer aqui do dedão, tá? Metade da unha. Isso aqui tá aparecendo metade da unha. E as outras unhas vão estar aqui. Unha de personagem de mangá, de traço, é algo que você tem que prestar bastante atenção e que você tem que estudar bem. Existem muitas variáveis de unhas dependendo do traço do autor, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui de dedos, olha. Tem um tipo de unha que eu gosto muito, que é do traço do Kishimoto, que ela é redondinha aqui, junto com o dedo, tá? Ela é uma unha um pouquinho maior, mais crescidinha. E ela vai fazer isso aqui pra dentro, ó. Ela vai ser redondinha aqui, tá? Tem algumas unhas, ó, que elas vão ser assim. Isso aqui, se eu não me engano, é parecido com Fairy Tail, tá? Que ela vai ser pra dentro aqui e vai ter um outro arquinho acompanhando o dedo, ok? Tem algumas unhas que elas vão ser quadradas, né? E tem a unha parecida com esse estilo Kishimoto também, só que pra dentro. Então só aqui eu mostrei 4 tipos diferentes de unhas que você pode encontrar em animes, em estilos de traço de mangá. Então você tem que analisar bem antes de desenhar as unhas do personagem também, tá? E voltando para a mão aqui de costas, você vai fazer os ossinhos aqui, né? Este osso aqui do dedo do meio e o do dedo indicador, geralmente são os que mais aparecem, tá? Tanto que se você passar a mão aqui por cima da sua outra mão, ó, você vai ver que esses ossos aqui, ó, são mais saltados, né? Os ossos e o nervo, a articulação que você tem aqui, são mais saltados do que nesses dois dedos aqui, ok? Então, você pode deixar esse ossinho e essa articulação do dedo do meio aqui mais aparente, ok? Para fazer a mão fechada, completamente fechada, é só você dobrar, fazer desse mesmo jeito que eu ensinei para vocês, com este dedo e com este outro dedo aqui, ó. Sempre respeitando essa curvinha, ó, tá vendo? Sempre vai ter essa curvinha. E para fechar o dedão ele já é um pouquinho diferente, ó. Você vai fazer isso aqui, né? Você vai fechar a mão. Então, este ossinho aqui do dedão, olha, ele vem pra cá. E este por cima desses dedos aqui. Eu vou fazer com outra cor para vocês verem melhor. De caneta mesmo. Este é o dedão, olha. Então, este ossinho daqui, ó, ele vai ficar praticamente na vertical, tá? Um pouquinho para diagonal. E este dedo aqui, ó, vai ficar até o dedo do meio, ó. Ele não vai passar do dedo do meio. Aqui tá passando a minha unha, tá? Porque eu costumo usar a unha grande. Mas o dedo mesmo, ó, ele não vai passar aqui. Ele vai ficar só até aqui, ok? Então é assim que você vai fechar a mão. Aí se eu apagar este dedinho aqui, este aqui e este aqui, ó. Essa mãozinha que tava aberta, agora tá fechada, ok? E para fechar a mão de costas assim, olha.
você vai fazer esse mesmo contorno aqui, ó. E aqui. E vocês podem ver, ó, que essas duas articulações que eu tinha citado um pouquinho antes, elas vão sobressair um pouquinho do que essas aqui, tá vendo? E o dedão não vai aparecer, olha, tá? Ela vai ficar uma bolinha aqui, ó. Nem parece que eu tenho dedos, na verdade. Então, você vai fazer isso aqui. Aqui é a parte do pulso, né? Vai fazer assim. Se você quiser dar a entender que o dedão está aqui, você pode fazer um pouquinho mais saltado, como eu fiz aqui. O indicador, o dedo do meio, o anelar e o mindinho, tá? Mais uma vez, seguindo a curvinha, entendeu? Certo? Então essa aqui foi a aula de mãos, tá? Essas aqui foram mãos bem básicas para você começar o estudo das mãos, ok? Uma dica que eu dou para vocês aqui é vocês tirarem fotos, né? De várias posições de mãos aqui que vocês podem estar fazendo, certo? Aí vocês podem treinar bastante, né? Tira uma foto da sua mão, tenta copiar ela usando essa estrutura aqui, que você vai ter um bom exercício de mãos, ok? Então na próxima aula eu vou explicar mais ângulos e mais coisas sobre pés.